Muito bem tornado, tifoso bianconeiro. Tchau, tifoseria bianconeira. Domingo, dia 23 de março de 2025. Vamos falar dos bastidores da Juventus, vamos falar do Tudor, que acabou de chegar em Turim. E temos um técnico não italiano, tá vendo só? Um técnico croata. Vamos falar 2 minutinhos apenas, 120 segundos desse jogo da Itália, que foi um jogo heróico. Fica até o final porque tem informação muito importante sobre o futuro da Juventus, sobre treinador da Juventus, porque o Tudor assinou por 2 meses apenas. Eu tenho aqui nomes que são reais de treinadores que devem assumir a Juventus e uma informação que eu, pelo menos, gostei muito e acho que você vai gostar. Aqui no Finestra você fica sabendo, não vou dizer antes, porque eu não quero ser o pai da matéria, mas pai da notícia, né? Mas você fica sabendo a verdade. Queria começar o vídeo mandando um abraço para o Tonino, que está sempre comentando aqui. Um abraço, amigo meu, Tonino. E mandar aqui um abraço especial ao meu amigo Carlos Boareto. Muita força nesse momento difícil, tá bom, meu irmão? Muita força nesse momento difícil e que Deus abençoe você e seu irmão, tá bom? Vamos lá, falando rapidinho aqui sobre a partida da Itália. 2 minutos, tá? Prometo que vai ser só 2 minutos. Todo mundo sabe da minha indignação com o Gravina e com a Federação Italiana. A Itália estava tomando de 3-0 da Alemanha, um passeio no primeiro tempo, um verdadeiro passeio, não entrou em campo. E no segundo tempo, uma Itália mais aguerrida, e o Moise Kean fez 2 gols. Poderia ter feito 3. Teve um pênalti lá que o juiz voltou atrás, eu não sei não. Esse juiz foi meio caseiro, se esse jogo não fosse na Alemanha, eu acho que daria o pênalti. Fato é que de um 0-3, a Itália chega no 3-3. Empate heróico, mas a Itália fica eliminada da semifinal da Copa das Nações, que não vale nada, a gente sempre falou isso. E isso acaba definindo, portanto, o grupo da Itália nas eliminatórias. Eu vou ler rapidinho para vocês. Itália, Noruega, Israel, Estônia e Moldávia. É um grupo fácil. A Noruega é o time do Haaland. Tem que tomar cuidado. Mas a Noruega não está lá tão bem também. Se jogar, resumindo, se a Itália jogar esse grupo como jogou no primeiro tempo, ela não vai para a Copa. Se ela jogar esse grupo como jogou no segundo tempo, ela garante a vaga na Copa. Sem mais, bem simples. E para finalizar, eu fico muito feliz com a atuação do Moise Kean. Se tem um cara que merece dar certo no futebol, é o Moise Kean, na minha opinião, muito injustiçado dentro e fora de campo, tá bom? É isso que eu tinha que falar para a Itália. E no final eu vou dar um conselho para o Gravina. Não devia dar um conselho, não vou dar agora, né? A gente já encerra o assunto seleção italiana. Gravina, eu não devia, mas eu vou te ajudar. Manda embora o Spalletti. Chama esse cara aqui, ó, para ser treinador da Nazionale. Tá? Chama esse cara aqui. A Itália nunca foi de jogar bonito mesmo, tirando a época do Lippi. Não devia, tá? Mas te ajudei. Seleção italiana à parte, vamos falar de Juventus. Você que é inscrito, amanhã ou terça à noite, presta atenção, amanhã, segunda-feira ou terça-feira à noite, eu vou soltar um vídeo para mostrar para você como participar do sorteio dessa camiseta aqui, ó, de algodão. Eu vou colocar o sobrenome do vencedor aqui, essa camiseta aqui é o canal que faz, eu que faço, e vai aqui a data de fundação da Juventus, no ombro, na manga. Vou soltar um vídeo amanhã ou terça, tá? Para você participar. Tem que ser inscrito, por isso já ativa o nosso sino. E não perca aí a chamada. E tem mais 3 camisas dessa para sortear. Então, fica esperto, fica ligado. Amanhã ou terça eu solto o vídeo explicando o que fazer para você participar. O sorteio será sexta, tá? Sexta-feira agora, dia 28. Bom,
A gente viu aí que o Tudor acabou de chegar. Ontem falou-se muito do Mancini. E a semana passada eu falei várias vezes para vocês, até onde eu sei, não me consta nada do Mancini, e sim do Tudor, e sim do Pioli e do Gasperini. Falei nos vídeos precedentes que o Tudor, a princípio, tinha recusado, e tinha mesmo, para assumir por 2 meses. O Gasperini tem um clube apalavrado, mas fica até o fim. E o Pioli era aí um nome que o senhor Giuntoli entrou em contato, vai fazer aí 10, 12 dias. Vamos lá. Voltando um pouco, na quinta-feira, teve uma reunião na Continaça. Lembra que eu falei? Dia D, amanhã. E essa reunião, eu não falei para vocês que eu não sabia e eu não sei qual foi o teor da conversa, mas nessa reunião não participou o Giuntoli, para minha surpresa, e muito menos o Mota. Apenas o Elkan, o Ferreiro e o Scanavino, os três, Elkan, Ferreira e Scanavino, participaram dessa reunião. E como o Ferreira e o Scanavino são da contabilidade, fica muito claro que eles fizeram ali os cálculos dos prejuízos que a Juventus pode ter, está tendo com a saída do Mota, que tem que pagar um valor, com a não classificação na Champions se acontecer. Então, foi uma reunião nesse ponto. O único ali que pode falar um pouco de futebol pela paixão é o Ferreiro, que é muito torcedor da Juventus. Mas ele não entende nada de mercado de jogadores. O negócio dele é outro. Mas é um torcedor e, de repente, na opinião de torcedor, pode pesar. Presidente e torcedor, enfim. Então, o Giuntoli não participa dessa reunião. Apenas o Elkan, o Ferreiro e o Scanavino na quinta-feira. Muito bem. Quando eu falo que eu não tenho informação, não quer dizer que não é verdade. É que eu não tenho. De repente eu não estou sabendo que a Juventus está conversando com o Mancini, não quer dizer que não falou com o Mancini. De repente falou com o Mancini e eu não estou sabendo. O que eu posso falar é quando eu sei. Por isso que eu deixo bem claro, ó, o objetivo aqui é o seguinte, saiu uma notícia, ou eu vou confirmar ou eu vou desmentir. Ó, isso aqui não aconteceu. Isso que, mas saiu numa página, não interessa, isso é mentira, isso não aconteceu. Ou o contrário, quando sai uma notícia que é verdadeira, eu falo, ó, isso aí procede, eu confirmo. No caso do Mancini, eu não tive, não tenho até hoje nenhuma informação de contato do Giuntoli com ele ou do clube com ele. Provavelmente é porque o Giuntoli não entrou em contato com o Mancini. Se houve algum contato, foi da dirigência, foi do Elkan ou do Ferreiro. Eu não estou sabendo, tá? Não sei se o Mancini foi contatado ou não. E continuo nessa. Mas o Tudor eu falei para vocês há 15 dias atrás. Fiz um vídeo e falei, tem 2 nomes aí que o Giuntoli entrou em contato. E não é o Conte, um é o Gasperini e o outro é o Tudor. Então não é agora que surgiu o Tudor. Só que o Tudor recusou, tá? A princípio. E a Juventus ficou aí a perigo. Nas últimas horas, todo mundo está sabendo, o Tudor voltou atrás, convenceram ele a fazer um contrato de 2 meses, portanto, o Tudor sabe que depois de 2 meses a Juventus está livre de qualquer obrigação para poder encerrar a participação dele no clube. Tá? Para quem não lembra, o Tudor fez parte da comissão do Pirlo. Inclusive no início do Pirlo, que foi muito bom, as más línguas diziam que era o Tudor que fazia o time, que escalava o time. Não é verdade, tá? Era o Pirlo. Enfim. Com a chegada do Tudor, que amanhã já deve ter o primeiro treino, acabou a conversa mole dos jogadores. Do Di Gregório até o Vlahovic não tem mais desculpa, essa é a minha opinião e de muitos torcedores da Itália, que agora não tem conversa. Agora tem por quem vocês correrem. Antes não tinha para quem correrem. Agora tem.
Juventus não está difícil de pegar essa quarta vaga. O Bologna tem jogos difíceis, tem a Inter, tem o Napoli, enfim. Tem o jogo direto nós com a Lazio. Lá é sempre difícil, mas dependendo dos próximos resultados, a gente pode até jogar por um empate. Então, agora você precisa correr com vergonha na cara. Vocês, jogadores, né? Muito bem. E eu tenho as duas informações que eu tenho aqui para vocês é o seguinte. Qual é a ideia da Juventus hoje, dia 23 de março? A Juventus pensa num treinador pós-Tudor. E eu tenho aqui nas minhas mãos, com exclusividade, a lista de treinadores que a Juventus vai entrar e já está entrando no gerúndio, entrando em contato para suceder o Tudor, já a partir do Mundial de Clubes, sem querer ser chato, se tiver Mundial de Clubes. Vamos lá. Por ordem de prioridade. Lembram que eu falei no mês passado que... Mês passado não, faz uns 2 meses, eu soltei um vídeo falando que a prioridade do Giuntoli era o Spalletti, não era o Motta? Então, por ordem de prioridade, a Juventus vai atrás. Prestem muita atenção, porque depois dessa informação tem uma outra situação. Antônio Conte é o primeiro nome da lista. Antônio Conte é a prioridade da prioridade da prioridade da Juventus depois do Tudor. Ponto. Segundo nome, asterisco Gasperini, pela ordem. Depois eu falo por que asterisco. Terceiro nome, Pioli, pela ordem. Eu vou colocar aqui um quarto nome, que é uma incógnita, que é o Mancini. Porque, repito, eu não sei se isso procede. Então vamos deixar o Mancini como uma hipótese, tá bom? E aí eu não sei qual seria a prioridade, se o Mancini entraria depois do Conte ou depois do Pioli, antes ou depois do Gasperini. O que eu posso garantir para vocês é que o primeiro nome da lista é o Conte. E aí eu vou colocar 2 situações, prestem atenção, muita atenção. Primeiro, sabe o que significa isso? Que o Giuntoli perdeu força. Quem está colocando essa lista não é o Giuntoli, porque desses nomes aqui, apenas o Pioli é o perfil que o Giuntoli entrou em contato, só ele. O Gasperini foi Giuntoli e diretoria, ou seja, Ferreira, o presidente, que deu aval. Então, isso significa que o Giuntoli está perdendo força. Não se espantem se ele for demitido no final da temporada, tá? Conte é o primeiro nome, e aí eu vou abrir uma informação para vocês que é o seguinte. Gasperini eu coloquei um asterisco. Por quê? Porque o Gasperini está palavrado com outro clube e me parece que esse outro clube é a Roma. Se não der certo com a Roma e se a Juventus não conseguir fechar com o Conte, vai tentar fechar com o Gasperini. Voltando para o Conte, é muito importante isso aqui que eu vou falar. Muito importante. O Conte não vai ficar no Napoli. Muito difícil. Porém, parece... Eu não acompanho o Milan de perto. Não sei o que acontece lá dentro. Não tenho informações de Milan. Mas pelo que a gente vê por cima, o Milan está fazendo uma revolução lá dentro, que nem nós, diretoria e treinador. E deve contratar o Allegri para ser o seu técnico. Só que tem um pequeno problema. Parece que eles estão trazendo o Paratici para ser diretor deles. E aí eu falo para vocês o seguinte. Paratici e Allegri no mesmo teto não ficam. Se chegar o Paratici, o Allegri não vai para o Milan. E aí o Milan vai para cima do Conte. Resumindo, se a Juventus chamar o Conte antes do Milan, o Conte vem correndo. Se o Conte tiver que escolher entre Juventus e Milan, ele vai escolher a Juventus. Mas é só para vocês terem ideia do cenário que pode pintar um Conte no Milan. Tá? O Gasperini eu já falei, pode ser que ele vá para Roma. O Pioli é um treinador que foi bem no Milan. Ele pegou um Milan numa situação que nem a gente hoje, sem jogadores de prestígio, um tempo sem ganhar títulos importantes, com muitos jovens. Demorou 2 anos para ele fazer um bom trabalho e ser campeão. Mas eu não quero ele, tá? Só estou mostrando para vocês as situações. Atenção!
Apesar do primeiro nome ser o Conte, e essa é uma informação que eu estou trazendo para vocês, uma vez eu falei aqui no canal, uns 3 anos atrás, que a Juventus, ela joga uma direção e ela vai em outra. Prestem muita atenção no que eu vou dizer, mas peguem com a pinça essa informação, não, essa opinião. Isso aqui é opinião, perdão. O Conte é o primeiro da lista da Juventus. Ok? Ok. Mas não vai me surpreender se um outro nome que está louco para assumir a seleção francesa, ex-jogador da Juventus, que não é francês, é argelino, Zinedine Zidane, assumir a Juventus, e não for nenhum desses nomes. Mas peguem isso muito, muito com a pinça, assim, ó, sem encostar no papel. Porque a Juventus faz muito isso. E por que eu estou falando isso? Porque eu sei que houve um contato com o Zidane no início do mês. Porém, esse contato, eu não posso afirmar que seja um contato para banco de treinador, para sentar no banco da Juventus. Então eu não posso falar para vocês que era um nome que estava na pauta. Mas teve um contato do Elkan com o Zidane. Do Elkan com o Zidane. Vai fazendo um mês, tá? Enfim. Mas é o Conte, o titular e favorito para assumir a Juventus. Ele se desligando do Napoli, a Juventus fazendo a proposta e ele aceitando ceder um pouco, é ele que vai sentar no banco da Juventus, Antônio Conte, tá bom? Aí você vai perguntar para mim, Mário, mas então, e se o Tudor ganhar 9 jogos seguidos? Eu vou responder da seguinte forma. Vamos imaginar que o Tudor vença 7 partidas e empate 2. De repente, se a Juventus ganhar 7 partidas e ganhar jogando bem, não jogando igual Alegre, vencendo e inconvencendo, dando show, 7 vitórias e 2 empates, a Juventus pode decidir e falar, pera um pouquinho, o cara tá bem demais, vamos manter o Tudor, esquece o Conte. Isso pode acontecer, tá? Eu não tô na cabeça do Ferreira e do Elkan, mas isso pode acontecer. De repente eles veem que o time ganha 7 seguidas e empata 2, ou de repente ganha 9 seguidas, sabe? Pode ter uma desistência de trazer o Conte. Tipo, eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Então, o que vocês têm que entender é o seguinte, e aí eu já vou jogar a grande informação do vídeo, eu deixei para o final, pelo menos para mim, uma grande informação. O mais importante disso tudo, que aconteceu no fim de semana, é que foi o clube que bateu a mão na mesa e decidiu. Não foi o Giuntoli, que faz parte do clube e da diretoria. Foi a ordem de cima. Foi o Ferreiro e o Elkan que interveniram numa semana importante antes do jogo do Gênova. Isso é importante. Não esperaram o jogo do Gênova. Vamos agir agora, de imediato. E é lógico, a gente não fica feliz com a saída do Mota porque deu errado. Ninguém torce para dar errado, né? É isso que eu tinha para dizer para vocês. Vou deixar para o final a informação bônus. Essa aqui é a informação que eu gostei muito. Eu já tinha antecipado que existe uma negociação avançada com o Tonali, que o Newcastle aceita negociá-lo e que ele quer o Douglas Luiz. Ok, isso vocês já sabem. Tanto que eu falei que em caso da Juventus não ir para a Champions, esqueçam. Mas em caso da Juventus ir para a Champions, sim. E a informação que eu tenho é que, enquanto a Itália jogava contra a Alemanha em Milão, e o Tonali fazia o primeiro gol, a Tonali estava, né, defendendo a Itália, nesse dia, a informação que eu tenho é que nesse dia houve um encontro
do Giuntoli com o agente do Tonali em Milão. Eu acho que eles não foram lá apenas tomar um café ou comer um cannoli. A coisa está andando, né? E o Giuntoli está pressionado, tem que mostrar serviço. O Tonali, ainda nessa informação, já deixou bem claro, segundo o agente dele e segundo a pessoa que me falou isso, que inclusive essa pessoa estava em Milão, que o Tonali já decidiu que ele quer voltar para a Itália. Não é uma questão só de campeonato, ele quer voltar a morar na Itália. E ele já deu ok para negociar com a Juventus. Isso vai de encontro, já que estou dizendo para vocês, estou afirmando que na quinta-feira o Giuntoli se encontrou com o agente do Tonali, tá bom? É uma informação bônus extra para você, porque você merece. Dá um like no Finestra Bianconeira. Bom domingo a todos. Eu acho que eu não esqueci nada, e, enfim, acho que não, né? Falei do Tudor, falei dos jogadores, é isso. O Tudor foi um grande jogador, mas eu vou ficar de olho mesmo na atuação do time individual. O Tudor, por enquanto, longe de qualquer crítica, tá bom? E se ele for bem, se ele vencer novos jogos, talvez ele possa ter uma nova chance. Mas é o Antônio Conte que a Juventus está no topo da lista de jogadores. E não digo nada se já estão entrando em contato com o Conte. Por enquanto eu não sei, mas não vai me surpreender. Like no Finestra, obrigado a todos vocês. Sempre Forza Juve, fino alla fine. E que Itália guerreira hoje, hein? Espero que a Juventus seja guerreira contra o Gênova. Tchau, ragazzi. Boa noite a todos vocês.